A paciência talvez seja uma das maiores virtudes e qualidades que um ser humano pode ter, porque ajuda a pessoa a aguentar todo o processo de crescimento da sua vida e ajuda a lidar com os desafios do dia a dia com muito mais paciência, com muito mais clareza e calma na sua vida. Mas como é que faz para ter paciência no final das contas? É uma qualidade que a gente nasce na nossa vida? É algo que a gente consegue praticar? Ou é algo destinado para algumas pessoas e para outras não? E esse é um assunto muito profundo, porque o que gera a paciência tem o seu antagônico também, que é a impaciência, que é o imediatismo, que é a impulsividade e a imaturidade. E quando a pessoa está no antagônico, no oposto da paciência, nesse lado impulsivo, imaturo, é um ciclo, é um padrão de comportamento dessas pessoas e desses indivíduos que se retroalimentam por si mesmo. Quando a pessoa está com o seu sistema emocional todo bagunçado, é uma coisa que se retroalimenta. Quanto mais impaciente, mais imaturo, mais impulsivo a pessoa é, mais difícil ela se torna para ela sair desse padrão. Porque como que funciona? Quando a pessoa é imediatista, quando ela não tem paciência para sustentar processos de longo prazo, quando não tem paciência para sustentar o processo de transformação de si mesmo, a construção de si mesmo, para ter fundamentos na sua base interior, ela fica numa versão imatura de si mesmo, impulsiva, ansiosa, imatura e imediatista. E o porquê que essa versão imatura tem esses tipos de comportamento? Porque, na verdade, se você acompanha o meu canal aqui, você já deve ter uma pista do que deve ser, mas esses comportamentos são frutos de buracos e feridas emocionais dentro do mundo emocional dessa pessoa. E quando esses buracos, essas feridas emocionais não são devidamente cicatrizadas, não recebem a atenção devida que elas deveriam ter na vida dessa pessoa, ela usa de artifícios para aliviar essa dor, para tampar esse buraco emocional. Então, existe um buraco, existe uma ferida emocional. Então, para você tampar esse buraco, para você aliviar essa dor dessa ferida emocional, chame como você quiser, você utiliza de impulsos, de ansiedade, de prazeres imediatos, de alguma distração imediata, de alguma atitude, de algum comportamento imaturo, impulsivo, ansioso, não paciente, não maduro, um comportamento imaturo. Então é um ciclo que se retroalimenta. A pessoa, às vezes, ela tem até certa consciência na sua mente. Ela pensa consigo mesma: cara, eu não quero mais isso para minha vida. Esses comportamentos estão me prejudicando, porque a imaturidade no longo prazo, a impulsividade no longo prazo, traz prejuízos para a vida da pessoa. Porque quando parece que ela está começando a crescer em algo, quando ela está começando a se desenvolver em alguma tarefa, em algum objetivo, em direção do propósito dessa pessoa,
Esses buracos emocionais impedem dela avançar, E aparecem comportamentos impulsivos, compulsivos, ansiosos, depressivos, e seja lá qual seja o seu comportamento. Mas aparece um comportamento para tampar esse buraco e essas feridas emocionais. Então, só você ter a consciência que você é imaturo, que você tem essas atitudes impulsivas, não te transforma. Então, o que resta para você fazer? Qual é a alternativa para você? Porque se você já entende que você tem um problema dentro de você, mas você não consegue mudar, qual que é a sua alternativa? Você faz um processo de aceitação das suas falhas? Você se rende ao problema e fala, eu sou assim mesmo e não posso mudar? É o que acontece com a maioria das pessoas. Isso para aquelas pessoas que tomam consciência, porque normalmente as pessoas vivem no modo automático. E vivem nessa dinâmica de impulso e alívio, sem nem mesmo perceber que ela é uma marionete inconsciente dos seus próprios instintos e das suas próprias feridas e buracos emocionais. Por isso que eu digo, é um assunto muito profundo. Porque a pessoa fica se retroalimentando ali naquela dinâmica, impulsos e alívio, impulsos e alívio, impulsos e alívio. E no meio disso, a mente dela ainda fala, cara, tem alguma coisa errada, mas vem o impulso e o alívio, impulso e o alívio, tampa o buraco. Aí, só que é temporário, você não consegue tampar um buraco permanentemente, você não consegue usar um anestésico que vai fazer o processo de cura. Anestesia não é cura, tampar um buraco não funciona. Por isso, você só consegue adicionar essa virtude da paciência na sua vida, você consegue trabalhar essa habilidade, essa qualidade como ser humano na sua vida, a qualidade da paciência na sua vida, quando você conseguir fazer esse processo de cicatrização das suas feridas e dos seus buracos emocionais. Isso é um conhecimento que não está acessível a muitas pessoas ainda. Muitas pessoas falam do apego, do desapego, de que você tem que viver a sua vida de maneira mais leve e que você deve ser bom de maneira geral. Mas o que eu falo aqui é uma maneira prática para que você consiga realmente fazer esse processo de cicatrização das suas feridas emocionais na prática e não na teoria. Porque de teoria o mundo já está cheio. A informação está disponível a todos. E por que ainda muitas pessoas ainda não conseguiram fazer esse processo de transformação na sua vida, mesmo com essa abundância de informações e conhecimentos disponíveis na palma das nossas mãos? É porque o conhecimento em si, ele não te transforma. Você precisa de um processo prático, que você consiga penetrar profundamente dentro da sua mente, do seu campo emocional e do seu corpo ao mesmo tempo. Você tendo consciência que você está passando por um processo de transformação consciente, você tem que ter clareza do que você está fazendo. Ter clareza que um processo de crescimento não é uma linha constante, não é uma linha reta que você sobe assim. Você sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. E muitas vezes desce muito e sobe e desce de novo. Por isso a paciência é tão constante, é tão importante. Porque imagina se você está nesse processo com buracos e feridas emocionais dentro de você. Impulsivo, imaturo, ansioso e etc. Você começa a fazer um processo de crescimento na sua própria vida. Você elabora um plano para a sua vida.
e começa a montar uma rotina em direção ao seu próprio propósito e aos seus próprios desejos mais profundos e íntimos da sua vida. Então, você começa lá fazendo 1 semana, 2 semanas e começa a ver realmente um crescimento. Você fala, pô, tá legal, tô conseguindo, tô aderindo ao plano. 3 semanas continuar. Constância. Só que o que acontece? A nossa natureza é volátil. O nosso mundo emocional também é volátil. Então, quando vier uma baixa, lembra, você cresce, você sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. São picos e vales, igual uma montanha. A montanha não sobe reto ao infinito, ela desce e alcança o seu pico também. Nós temos o nosso pico. E desse pico nós também descemos para um vale e depois subimos novamente para outro pico, mais alto que o pico anterior. Mas a gente tem que descer primeiro para depois subir. Só que imagina se você sobe, alcança o seu primeiro pico, e quando você desce para cá, ao invés de você subir, você desce para cá, você começa a pensar, cara, eu me esforcei tanto para subir aqui para cima, mas se eu cair para cá, não valeu a pena subir para cá, então você desiste e desce tudo de novo. Eu não sei se está fazendo sentido, mas se você não tiver esse processo de paciência, você não entende que a queda é necessária para você subir mais alto. É isso que eu quero dizer. Quando as quedas aparecem, você precisa ter uma força emocional muito grande para ter clareza que faz parte do processo. Irão ter recaídas. A mudança não é uma coisa mágica. Seria muito bom se fosse. Se inventasse uma pílula mágica de como você se tornar algo melhor, como você evolui, um remédio, uma pílula, como evoluir espiritualmente, emocionalmente e se tornar um sábio. Tome uma pílula para isso. Mas não existe. E mesmo se inventassem, não ia funcionar. Espero que pelo menos inventem um caminho para você conseguir penetrar no seu corpo e fazer esse desemaranhamento das suas emoções que estão presas no corpo. Mas esse é outro assunto. Se esse assunto te interessa, aqui embaixo do vídeo tem um link do livro que eu escrevi, onde eu falo mais da parte teórica desse assunto, para que depois eu consiga aprofundar na prática com vocês, para que você entenda o campo que você está pisando. Se você gostou desse vídeo, também deixa um comentário.